Bem-vindo ao canal Mais Patrimônio. Hoje vamos falar de Bradesco. O Bradesco vem chamando muita atenção recentemente, mas não pelos melhores motivos. Vamos entender o que está acontecendo e o que esperar daqui para frente. Todos sabem que o Bradesco é um dos maiores bancos do Brasil e, falando das ações do Bradesco, dentro do Ibovespa, dentro do principal índice da Bolsa de Valores brasileira, as ações do Bradesco representam mais de 3%, quase 4%, e por isso o desempenho das ações do Bradesco impacta investidores e o mercado como um todo. Se você investe ou pensa em investir nas ações do Bradesco, é essencial entender os movimentos que estão acontecendo e o cenário atual do setor bancário no Brasil. Vamos analisar o gráfico da cotação da ação do Bradesco e entender o quanto já caiu até aqui e em que patamar está a ação hoje. Vamos analisar os últimos 6 meses, 12 meses, 5 anos e da máxima até agora, de forma rápida e sem enrolação. Do preço que custava há 6 meses atrás para o preço que está custando hoje, foi uma queda de 10,52%. Do preço de 12 meses atrás, a cotação caiu quase 11%. Do preço de 5 anos atrás, a cotação saiu de R$ 18,49 e foi para R$ 10,88. Caiu um pouco mais de 41%. E da máxima até agora, a queda foi de 45,14%, uma queda bem expressiva, o que assusta por ser um grande e consolidado banco que é o Bradesco. Mas, apesar das quedas, vale lembrar que o Bradesco nunca apresentou prejuízo anual no seu DRE e nunca deixou de pagar dividendos. Se traçarmos uma linha do preço atual para trás, podemos observar que o preço de hoje é o mesmo que custava em 2016, outubro de 2016, ou seja, o preço da ação hoje está nos patamares de 2016, de 9 anos atrás. Vamos analisar agora os gráficos de evolução da receita e do lucro do Bradesco comparado com os outros grandes bancos. Porque receita e lucro são fatores que impactam o desempenho do preço da ação. Em tese, se receita e lucro sobem, o preço da ação tende a subir. Se receita e lucro caem, o preço da ação tende a cair. Se você está gostando do vídeo, peço a honra da sua inscrição aqui no canal e deixe seu like no vídeo. No final do vídeo eu te garanto que não vai ter link para comprar curso de investimento. Tudo que eu sei sobre investimento eu compartilho gratuitamente com vocês aqui no canal. Então, inscreva-se no canal para aprender mais sobre investimentos e receber todos os próximos vídeos em primeira mão. Antes de olhar os gráficos da receita e do lucro, vamos comparar a rentabilidade da ação dos 4 maiores bancos do Brasil: Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Nos últimos 2 anos, o banco que mais se valorizou foi o Banco do Brasil, enquanto o Bradesco não valorizou, ele desvalorizou mais de 2%. Nos últimos 5 anos, enquanto as ações do Banco do Brasil e Itaú cresceram 60%, as ações do Bradesco derreteram 40%. Foi o pior em rentabilidade, mas nesse período o Santander também teve uma forte queda. E nos últimos 10 anos, o banco que mais se valorizou foi o Itaú, com mais de 500% na valorização do papel, enquanto o Bradesco apresentou somente 25% de crescimento, muito distante dos outros 3 bancos. Mas será que agora é a vez do Bradesco crescer ou vai ficar pior? Comentarei sobre isso, mas ainda precisamos olhar o gráfico da receita e do lucro. Vamos olhar dos últimos 5 anos para cá, porque foi onde teve a queda mais acentuada. Vejam, 5 anos atrás o Bradesco fez uma receita anual de 80 bilhões aproximadamente. E agora, nos últimos 12 meses, o Bradesco fez mais que o dobro. E isso é bom. Mas e o lucro? Vamos ver como foi. Há 5 anos atrás o Bradesco fez de lucro anual 16 bilhões e meio. E agora, nos últimos 12 meses, o Bradesco fez 17 bilhões e meio. 1 bilhão a mais do que fazia há 5 anos atrás, ou seja, o lucro não acompanhou o crescimento da receita. Enquanto a receita dobrou, o lucro subiu apenas 6%. E isso não é bom, é um resultado que tende a afastar investidores, ou seja, o interesse pela venda das ações tende a aumentar e se tornar maior que o interesse por compra das ações entre os investidores. Por consequência, o preço da ação cai e caiu para o patamar que está hoje. Tem mais razões para a queda do preço da ação, não é só isso, e é o que eu vou mostrar agora. Antes, e a título de curiosidade, reparem, o lucro do Itaú atualmente
é maior que o lucro do Bradesco e Santander somados. O lucro anual do Banco do Brasil também atualmente é maior que o lucro do Bradesco e Santander somados. Você sabia dessa? Pelo que você assistiu até aqui, vale ou não vale a sua inscrição aqui no canal? Ainda tem mais conteúdo nesse vídeo, fique até o final. Agora, como já prometido, vamos entender quais seriam as outras razões para a queda das ações do Bradesco. Além dos resultados financeiros, o aumento da taxa Selic é mais uma das razões. Não só impacta o Bradesco, mas o setor bancário como um todo. Nas últimas 3 reuniões do Copom, foi decidido por aumentar a taxa Selic, ou seja, foram 3 aumentos consecutivos. Quando aumenta a taxa Selic, os juros de todos os produtos bancários aumentam. Aumentam os juros para empréstimo, para financiamento, que por um lado até faz o banco ter mais lucro, porém, com os juros altos, desestimula, desmotiva as pessoas e empresas de pegarem esses recursos no banco. Então, se a taxa Selic fosse menor, provavelmente os resultados do Bradesco seriam melhores e dos outros bancos que vimos seriam melhores ainda. Podem reparar aqui, nesse final de 2020 e início de 2021, quando a taxa Selic era de 2%, vejam, foi um período de alta da ação, e depois disso, a taxa Selic foi subindo e o preço da ação caindo. Ano passado, 2024, existiu um período de queda da taxa Selic, mas 10,5% ainda é uma taxa alta. Mesmo assim, podemos ver que o preço da ação subiu nesse período, que a taxa foi de 10,5%, mas foi voltar a subir a taxa Selic que a cotação voltou a cair. Diante das previsões para a taxa Selic nos próximos 2 anos, a expectativa é de continuar subindo. Fechar o ano de 2025 em 15,75% e sem previsão de redução para 2026. Ou seja, tanto o Bradesco quanto qualquer outra instituição financeira terão pela frente um cenário ainda mais desafiador do que o atual. Outra razão para a queda do preço da ação é a inadimplência no Brasil. De acordo com os dados apurados pela Serasa, em novembro de 2024, vale destacar que foi a última apuração, o Brasil atingiu o número de 73.790.000 pessoas inadimplentes. E os principais prejudicados pelos inadimplentes são os bancos e as financeiras. E olha só esse número, quase metade da população brasileira está inadimplente. Para mim, é assustadora essa informação. Aqui ao lado é o ranking por estado, em ordem do que mais possui pessoas inadimplentes para o que menos possui. No quesito faixa etária, os mais endividados são os brasileiros com idade entre 26 e 60 anos. No quesito gênero, está meio a meio, o gênero feminino um pouquinho mais endividado que o gênero masculino, mas é quase 50-50. Bom, então além da grande inadimplência no Brasil, além dos aumentos da taxa Selic, outra razão que vem provocando a queda das ações do Bradesco são as incertezas fiscais e políticas no Brasil. A dívida pública brasileira está aumentando, está chegando no patamar que estava na pandemia, porém agora sem pandemia. Além de diversas outras medidas adotadas pelo atual governo, como aumento de impostos, intenção de querer tributar os dividendos, tudo isso gera insegurança para os investidores, principalmente para os investidores estrangeiros e, apesar do Bradesco não ser o culpado disso, as ações das empresas no geral sofrem com a insegurança dos investidores que, por consequência, geram um movimento maior de venda de ações do que de compra, resultando em queda na cotação, fato que está acontecendo com o Bradesco no momento. Lembrando que muitas vezes não precisa algo acontecer para impactar negativamente ou positivamente o preço de uma ação. Os investidores reagem a expectativas. Então, às vezes, nem entrou em vigor uma nova medida do governo e os investidores já estão tomando a decisão de vender ou de comprar ações. O mesmo ocorre se a expectativa for envolvendo unicamente a empresa. Uma expectativa de grande lucro ou prejuízo no futuro, uma expectativa de grande expansão da empresa. O exemplo é que, por muitas vezes, a ação vai valorizando na expectativa e, quando acontece aquele fato, reduz o ritmo de valorização ou até mesmo começa a cair a cotação. Tanto é verdade que existe um ditado popular sobre isso entre os investidores. Sobe no boato e cai no fato. O inverso também pode acontecer, expectativas ruins sobre uma ação podem fazer o preço cair muito, porém, se o fato acontecer e for percebido que houve um exagero de expectativa, a ação volta a subir.
Concorrência e digitalização também são fatores que justificam a queda na cotação do Bradesco. Hoje, e na verdade há algum tempo, o Bradesco não tem só como forte concorrente aqueles outros 3 bancos que falamos no começo do vídeo. Nubank e Banco Inter estão pegando fatias de mercado do Bradesco e também dos outros bancos, é claro, justamente por oferecerem mais facilidade na abertura da conta, na solicitação de cartão de crédito, empréstimos, seguros, tudo pelo aplicativo de forma rápida. Até as soluções de problemas para os clientes, o Nubank e o Banco Inter resolvem com mais agilidade, além também da facilidade para investir pelo aplicativo do Nubank e do Banco Inter. Enquanto no Bradesco ainda existe uma forte dependência da agência, do fone fácil, os clientes para resolver problemas ou no interesse pelos produtos do banco, muitas vezes precisam ir até a agência, enfrentar fila, pegar a senha, esperar até ser chamado ou ter que ligar na central de atendimento, que é o fone fácil. Eu mesmo sou cliente do Bradesco, tenho conta, tenho cartão de crédito do Bradesco, sei bem na prática como é isso. Por exemplo, se eu quero antecipar a fatura do cartão, não é imediatamente que a compensação acontece. Da última vez que eu tentei, levou um dia útil para debitar da minha conta e mais um dia útil para liberar o limite do cartão. Ainda por cima são 2 aplicativos, um para a conta corrente, o outro para o cartão de crédito. Não entendo o porquê disso, mas perde na praticidade que o Nubank e Banco Inter entregam. O Bradesco tem uma fintech que é o Banco Next, mas não conheço ninguém que tem conta no Next. O Bradesco tem uma corretora que é a Ágora, mas também não conheço ninguém que investe e elogia essa corretora. Enfim, são essas razões que estão fazendo o Bradesco perder mercado, ter dificuldade de aumentar o lucro e, consequentemente, vem resultando em queda do preço da ação. Mas, na cotação atual da ação do Bradesco, será que é oportunidade ou armadilha? Bom, algumas vantagens. Apesar das quedas, ainda faz muito lucro, são lucros bilionários e isso é bom e importante. O banco tem dinheiro para investir forte e voltar a ter crescimento no lucro. O Bradesco está há décadas pagando dividendos sem falhar nenhum ano, mesmo o Brasil passando por diversas crises. Hoje, o Bradesco é a segunda instituição financeira com o maior número de clientes no Brasil, atrás somente da Caixa Econômica Federal. Hoje, o Bradesco tem mais de 100 milhões de clientes, é uma base de clientes muito grande, o que ainda gera expectativas para um potencial de lucratividade enorme. E o preço da ação está nos patamares de 2016, de 9 anos atrás. Essas são as vantagens. E quais são os riscos? Concorrência, como já comentamos, outros bancos estão sendo mais eficientes que o Bradesco. Dificuldade de acompanhar a digitalização, que também já comentei anteriormente, grande dependência da agência física para atendimento presencial e grande dependência da central de atendimento por telefone. Ter esses canais de atendimento é bom também, é um diferencial, mas hoje o mundo está mais acelerado, as pessoas querem resolver muitos assuntos rápidos e no Bradesco, por vezes, tem que ir na agência ou ficar esperando no telefone para ser atendido para resolver assuntos que, em certos bancos concorrentes, no aplicativo resolveria. Consequentemente, perda de relevância para o público jovem, que é justamente esse público mais conectado, que tem preferência por resolver tudo digitalmente. Apesar de ser o público com menos renda, o tempo vai passar, esse público pode evoluir financeiramente e a tendência é continuar com o banco que já está habituado a usar. Risco de redução na busca por crédito, empréstimo, financiamentos dos clientes pessoa física e jurídica se a taxa Selic de fato continuar aumentando. Aumento da inadimplência. O aumento da inadimplência apresenta 2 riscos para o banco, o mais óbvio que é o risco do banco emprestar dinheiro e não receber, e o risco das pessoas que já estão inadimplentes por motivos de dívidas não bancárias ficarem com pouco ou sem acesso a crédito com o banco devido ao baixo score de crédito, consequentemente dificultando a geração de receita para o banco. Está achando interessante todo esse conteúdo que eu estou apresentando até aqui? Então deixa o like aí no vídeo se você ainda não deixou. Isso ajuda o canal e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Vamos comparar agora os indicadores fundamentalistas das ações dos 4 grandes bancos que estão na B3. É claro, não vou comentar em detalhes todos os indicadores, até para o vídeo não ficar mais longo do que já vai ser. E se você ainda não entende muito bem de indicadores fundamentalistas, aqui mesmo no canal tem um curso que eu desenvolvi, gravei e publiquei gratuitamente. São mais de 20 aulas postadas ensinando indicador por indicador. O link para ver todas as aulas eu vou deixar na descrição. Agora aqui vamos analisar apenas os principais indicadores de preço e de lucro. PL. O PL do Bradesco é o maior entre os 4 bancos. Isso não é tão bom, o melhor é quanto menor melhor. PVP.
quanto menor, melhor, assim como era o PL. Abaixo de 1 significa que a ação está sendo negociada abaixo do próprio valor patrimonial, significa que a ação está barata e nesse indicador o Bradesco é o melhor entre os 4. Dividend Yield. O Dividend Yield do Bradesco não é o maior dos 4 bancos, mas é muito próximo do maior, que atualmente é o Dividend Yield do Banco do Brasil. Observando a margem EBIT, margem bruta e margem líquida, o Bradesco é o pior em cada um desses 3 indicadores, comparando entre os 4 bancos. E observando o retorno sobre patrimônio líquido, retorno sobre ativo e retorno sobre capital investido, o Bradesco também está com um desempenho bem abaixo dos outros 3 bancos. Então, por um lado, os indicadores mostram que o preço da ação do Bradesco está baixo, está pagando bons dividendos, mas, por outro lado, as margens de lucros e retornos de investimentos estão ruins comparado com o desempenho dos seus concorrentes. Podemos concluir que o Bradesco não vai quebrar. O Bradesco continua fazendo lucros bilionários e é o segundo maior banco em número de clientes no Brasil. O Bradesco tem mais de 100 milhões de clientes, mas nada impede de continuar caindo o preço das ações, principalmente no curto prazo. Apesar das quedas até aqui, o Bradesco continua distribuindo bons dividendos. Indicadores mostram que o preço da ação está barato. O banco tem muito recurso para continuar investindo em crescimento e melhorias. Por sinal, melhorias em tecnologia têm que acontecer, junto com inovações ou diferenciais para enfrentar as fintechs. Agora vou dizer minha opinião, se eu acho que vale a pena comprar ou não. Mas não é uma recomendação, se você for investir, é por conta, risco e decisão sua. Bom, eu particularmente estou comprando ações do Bradesco, porque eu particularmente acredito em uma recuperação de mercado. Não que vai superar o Itaú, ao meu ver, para as ações do Bradesco trazer bons retornos satisfatórios para mim, não precisa superar o Itaú. Talvez você não imaginaria que fosse essa a minha opinião, porque a maior parte do vídeo eu apontei muitos pontos negativos do Bradesco, mas a verdade é que se a cotação de uma ação cair muito, não vai ser pelos melhores motivos, não é mesmo? O Itaú, por exemplo, está quase R$30 uma ação, seria muito bom se voltasse para R$15, não é verdade? Porém, se voltar, não vai ser por bons motivos. O fato é que todo mundo quer comprar na baixa, mas quando o momento da baixa chega, a maioria fica com medo de investir. Bom, essa é a minha opinião. A sua opinião é igual? É diferente? O que você acha que vai acontecer com as ações do Bradesco? Deixe sua opinião aí nos comentários. Bom, por fim, o que eu recomendo é que você diversifique seus investimentos. Eu tenho em carteira também ações de outros bancos, de outras empresas, de outros setores e mais alguns investimentos de outras categorias. A diversificação reduz sua exposição aos riscos. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha gostado. Humildemente eu gostaria de pedir novamente sua inscrição aqui no canal e like no vídeo se você ainda não fez. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e com as pessoas que você sabe que também investem em ações. Muito obrigado pela sua audiência, forte abraço!